Agora veja essa história. A polícia apreendeu uma moto que estava com a documentação irregular. O dono se revoltou e xingou a PM. Xingou pela internet. E aí o policial viu, prendeu o rapaz por desacato. É um caso polêmico, né? Falar mal de uma entidade ou de alguém mesmo nas redes sociais é crime. A resposta está na reportagem de Wilson Kirsch. A polícia encontrou a prova do que considerou um crime na sessão de mensagens. Diego Bolognese Guede, de 24 anos, reclama dos PMs que invadiram a casa dele para apreender uma moto. Xinga os policiais e as esposas deles. O desabafo foi publicado no dia 25, horas depois da apreensão. A moto dele possuía débitos de licenciamento e seguro. As mensagens viajaram na velocidade da internet. A polícia foi avisada e fez cópia de tudo o que foi publicado. Quando o rapaz veio até o batalhão buscar a moto, recebeu voz de prisão, acusado de desacato. E muitas pessoas, quando eles sentam na frente de um computador, eles se transformam. E acham que ali eles podem colocar o que eles quiserem, escrever o que eles quiserem. E não é verdade. Diego foi levado para a delegacia, assinou um termo se comprometendo a comparecer numa audiência e foi liberado. Ele não quis gravar entrevista. Por telefone, a mãe do rapaz diz que ele está arrependido e concordou com a atitude da polícia. Mas se ele receber uma punição, ele vai arcar com as consequências, porque esse é o tipo de coisa que não se faz. Isso que sirva de exemplo para muita gente que entra em redes sociais falando mal dos outros, sabendo? Não, achando que isso não vai ter consequências, e isso tem consequências. Foi o segundo caso de desacato virtual envolvendo a Polícia Militar do Paraná. Há 2 meses, uma moça também foi parar na delegacia depois de reclamar da apreensão do carro do irmão dela. E mais casos devem acontecer. A PM diz que acompanha o que é escrito contra ela nas redes sociais e que não vai tolerar mais ofensas. Mesmo na frente de um computador, nas redes sociais, é preciso que tomem cuidado, porque nós podemos e seremos responsabilizados pelos crimes que cometemos de forma virtual. Mas afinal, falar mal da polícia nas redes sociais é crime? Esse advogado especialista em crimes virtuais diz que sim. Fernando Pérez explica que a ofensa publicada na internet é ainda mais grave por causa do alcance da rede mundial de computadores. Ele diz que a pessoa que escreve na rede não pode confundir liberdade de expressão com ofensas. Ela não deve tecer comentários danosos e deve ponderar se aquelas informações vão prejudicar a parte oposta. Então ela deve ter cuidado em simplesmente expressar sua opinião, mas nunca agredir a honra de outrem. A pessoa não deve fazer justiça com o próprio mouse. Boa essa definição, né? A gente tem falado disso tantas vezes aqui, né? As pessoas se sentem protegidas porque estão em casa ou em um lugar fechado, né? Na frente de um computador e acabam se expondo. Elas se expõem tanto, né? Elas têm que se controlar um pouquinho. A gente viu esse caso que foi do policial que viu a reclamação, mas a gente, como você falou, a gente sempre fala disso aqui. O que você escreve hoje será usado contra você no seu futuro. Não é isso? Todo mundo vai entrar ali e vai ver o que você posta, o que você escreve, como você trata as pessoas. Então precisa tomar muito cuidado realmente. É o seu histórico, né, sendo escrito virtualmente aí.